eu vou tentar um pouco terminar uma discussão que ontem a gente não conseguiu acabar e vou articular da maneira como a Neide disse, as necessidades que foram sendo apontadas pelo pessoal que desenvolveu as oficinas com vocês, né? E pelas necessidades que eles trouxeram também. Então, hoje, nessa hora, eu pretendo fazer assim, deixar uns 40 minutos, no mínimo 30, para vocês fazerem as perguntas todas que vocês quiserem depois, tá bom? E vou tentar sintetizar uma coisa, um aspecto que hoje acho que é importantíssimo, que é o do como fazer, né? Que modalidades didáticas, tipos de atividades, tentar esclarecer alguns aspectos que foram trazidos lá das oficinas. Então, para começar hoje, eu mudei até o vídeo que eu ia apresentar, que eu achei que esse aqui era mais light, mas também mais bonitinho. Então, tem um videozinho que, na verdade, é um comercial norte-americano para uma campanha de compra de livros para escolas que precisam, né? Então, é bem breve, é 1 minuto e 30 segundos, algo assim. Queria só que vocês vissem. So a noun is a person, place, or thing. A verb is an action word. Max, something to share with the class? Come on. Thank you. How tired I am of this unbearable distance between us, how I long for the toll of the recess bell. Have you forgotten me, grown mindless of me? Tell me I am not riding into an abyss, or that is what will become of my heart. Tão inesperado o menino conseguir escrever o que ele escreveu, né, para paixão dele de infância. E aí a gente não sabe aonde a gente chega quando oferece essas coisas para as crianças, né? Chega num ponto de percepção do próprio sentimento revelado nesse jeito de dizer, né, que é absolutamente profundo. Claro que isso não é verdade, né? Mas a gente chega muito perto disso, né? E eu trouxe uma outra inspiração hoje para a gente. Dessa vez eu trouxe um poema do Manuel de Barros, que é este. Vou ler junto com vocês, que acho que um pouco é o espírito que nos move, né, o tempo todo. Uma didática da invenção. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. Como pegar na voz de um peixe? Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Então, esse é um poema que às vezes eu até uso mesmo para, não só para conversar com as pessoas, mas para mim mesmo, né? Porque de verdade, né, a gente tem que fazer um exercício contínuo de desaprender o que a gente acha que aprendeu para retomar os princípios, né? Vamos voltar para as coisas que a gente está discutindo, vamos olhar para os princípios, o que nos orienta de fato, né? Nessa continuidade aqui, eu fiz questão de trazer esse poema só para a gente reavivar esse espírito, né? De desaprender para poder retomar os princípios, reorganizar e, portanto, aprender de novo, né? Só que agora já muito mais sábios, né? Bom, considerando isso, vamos ver quais seriam as nossas pendênciazinhas, né? Então, uma questão fundamental que a gente tem que considerar, que ontem, quando a gente conversou, eu senti que eu precisava esclarecer melhor a respeito disso, né? Olha, a atividade de leitura, ela não acontece à revelia do material textual, tá certo?
Então, eu tenho lá as capacidades, procedimentos, etc., mas isso só existe em função do material de leitura. Capacidade, procedimento, de nada adianta se não tiver o que ler, tá certo? Então, na verdade, a gente precisa saber o que é o material de leitura, como é que ele se caracteriza, porque o material de leitura em si, o livro, o texto ou coisa parecida, ele tem características que a gente precisa saber, conhecer, porque as características desse material de leitura é que são também conteúdo que a gente precisa tematizar e é a partir delas que as capacidades, os procedimentos e os comportamentos vão se concretizar. Bom, então o material de leitura sempre são textos, certo? Que são organizados em gêneros, que são publicados em determinados portadores e que circulam em esferas específicas. Então, vamos esclarecer, isso aí é um período que tem pelo menos 4 conceitos complexos aí dentro, né? Então, vamos lá. Portador. Vamos começar pelo portador, só pensando no seguinte, ontem parece que em um grupo houve uma discussão, suporte, portador e tal. Então, assim, tem autores que usam suporte como terminologia, tem autores que usam portador como terminologia. Eu não acredito que nenhum dos dois seja o nome adequado, na verdade essa é a grande discussão, mas eu prefiro usar portador do que suporte. Por que eu prefiro usar portador do que suporte? O Marcuse usa suporte, por exemplo, né? Eu prefiro usar portador, seguindo até uma nossa tradição, porque suporte também é usado em outras áreas para significar material. Então, qual é o suporte disso aqui? É papel XYZ com gramatura tal. Tá certo? Qual é o suporte daquela tela de arte? Ah, é uma tela de linho, tamanho 24x12. Né? Qual é o suporte daquele desenho do livro de ontem que a gente viu, A Invenção do Hugo Cabret? É canção. Tá certo? Então, esse material mais concreto, vamos dizer assim, relativo à feitura mesmo, né, do portador dos textos, etc. Então, o jornal, qual é o suporte do jornal? É papel jornal, tá certo? Então, como o suporte também é usado em outras áreas da linguística e mesmo da semiótica para significar material, suporte material mesmo, sobre o qual os textos são impressos, escritos, etc., então eu fiz a escolha para usar portador, que é o que muita gente faz também. Né? Eu não estou fazendo essa escolha da minha própria vontade pessoal, né? Estou fazendo essa escolha pensando num grupo de pessoas que escolhe chamar de portador em função de algumas razões que, quando a gente começa a pensar, a gente considera como adequadas, justas, relevantes e tal. Então, portador é aquilo que carrega textos, tá certo? Aquilo que porta textos, né? Então, o que são portadores? São livros, jornais, revistas e etc e tal. E aí a gente prefere deixar suporte para essa coisa mais material, porque eu posso ter um portador, por exemplo, se eu pegar livro, eu posso ter um portador que é de papel, um portador que é de espuma, um portador que é de pano, um portador que é de tijolo, certo? Um portador que é de argila. Eu posso ter portadores de diferentes suportes, digamos assim, né? Feitos de diferentes materiais e tal. Bom, é só uma escolha, tá certo? Vocês só precisam se localizar qual é a referência que a pessoa está usando, e tudo bem, né? Então, a gente sabendo qual é a referência que ele está usando, a gente usa também, para ele entender a gente o entender. Claro que a gente tem a nossa escolha pessoal, né? Mas é só isso. Então, assim, não tem uma coisa que é certa, uma coisa que é errada. Do ponto de vista das teorias, né? Algumas referências teóricas, elas são concomitantes, elas são tão hegemônicas quanto outras, né? Quer dizer, elas estão convivendo e têm a mesma relevância nos círculos que discutem aquele determinado objeto. Então, a gente escolhe do jeito que quer falar. Por exemplo, eu não disse ontem para vocês que a Roxane são no primeiro grupo de capacidade de decodificação, e que eu faço a escolha por chamar de capacidade de aquisição, relativas à aquisição do sistema, por conta daquelas razões teóricas que apresentei. Então, é assim, ela pode chamar de decodificação pelas razões dela, né? A gente, sabendo que ela chama de decodificação, dentro de um perfil teórico que considera a escrita como sistema, está tudo certo, é o que nos interessa, né? Então, a gente faz a escolha que acha mais adequada, mas, evidentemente, com sustentação. Não é assim, eu faço a escolha só porque eu achei mais bonitinho, né? Mas com sustentação.